Saudações, queridos amiguinhos! Vamos continuar nossa conversa sobre hidroestática. O papo hoje é sobre teorema de Stevin e teorema de Arquimedes. Vamos começar? O teorema de Stevin foi proposto por esse senhor que viveu na virada do século XVI para o XVII. Basicamente se refere à pressão hidrostática, a pressão exercida por uma coluna de líquido. Veja essa tartaruguinha evocada aí. Vamos considerar só a cabecinha dela. Sobre a cabeça dela há uma coluna de líquido, um cilindro, que exerce sobre ela uma força, uma pressão. Nós sabemos que pressão é força dividido por área. Bem, a força que essa coluna de líquido está exercendo na cabeça da tartaruga é o peso dessa coluna de líquidos. O peso, essa coluna de líquido que lembra um cilindro, ali está a área do cilindro, né? Vai ser igual ao quê? Pressão, peso, massa vezes gravidade, dividido pela área. Não se fala em massa quando se trabalha com fluidos, né? Então vamos escrever a massa como sendo o produto da densidade vezes o volume. Vamos substituir? Mas o que é volume mesmo de um cilindro? É a área vezes a altura do cilindro. Ali está a altura da coluna de líquido. Portanto, substituindo, temos que pressão é a densidade do líquido, vezes a área daquele cilindro ali, vezes a altura daquele cilindro, vezes a gravidade dividido por área. Podemos muito bem cortar área por área e temos aqui a formulazinha da pressão hidrostática. A pressão exercida por uma coluna de líquido é a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. Vamos exercitar? Um depósito de água possui no fundo uma válvula de 6 centímetros de diâmetro. A válvula abre-se sob a ação da água quando esta atinge 1,8 metros acima do nível da válvula. Supondo a densidade da água 10⁻³ kg por metro cúbico e a aceleração local da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a força necessária para abrir a válvula. Sabemos que pressão é força dividido por área. Então o que é força? É pressão vezes área. Qual pressão? A pressão hidrostática da coluna, do líquido que está dentro desse reservatório. A pressão hidrostática é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, né, dessa coluna de líquido, vezes a área ali da válvula, que é πr ao quadrado. Vamos substituir os valores. Olha, temos a densidade no SI, 10 kg por metro cúbico. Temos a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Temos a altura da coluna de líquido. Veja, temos o diâmetro. Sabemos que o raio é a metade do diâmetro, portanto, 3 centímetros. Todas as demais grandezas estão no Sistema Internacional de Unidades. Temos que passar, então, o centímetro para metro. O diâmetro, portanto, é de 0,06 metros. O raio, 0,03. Substituindo esses valores, calculamos a força, 16,2 πN. Por que πN? Não foi indicado no enunciado nenhum valor para π. Nesse caso, π é número. Você sabe que π é um número irracional. Quantas casas depois da vírgula eles estão querendo? Na dúvida, deixe em função de π. Dispõe-se de 2 recipientes cilíndricos, um de diâmetro 0,60 metros e outro
de 0,40 metros, ambos com altura suficiente para conter 150 litros de óleo. Sabe-se que o fundo dos recipientes é frágil e por isso deve-se armazenar o óleo no cilindro que oferecer a menor pressão hidrostática no fundo. Aí eles nos perguntam, qual dos recipientes deve ser utilizado? Por quê? Gente, uma das respostas que mais surgem é que deve ser o recipiente 1. Por quê? Sabemos que pressão é força dividido por área. Logo, pressão e área são inversamente proporcionais. O cilindro 1 tem um raio de 0,30 metros. Tem um raio maior do que o raio do cilindro 2, portanto a área dele é maior, pois área é πr ao quadrado. Se a área do cilindro 1 é maior, logo a pressão exercida no seu fundo é menor. Mas existe uma outra justificativa. Deve-se utilizar o cilindro 1, sendo a pressão hidrostática diretamente proporcional à altura da coluna de líquido. A menor pressão será no cilindro onde a altura da coluna de óleo for menor, ou seja, no cilindro com maior diâmetro. Correto? Uma outra justificativa. Aqui está o cilindro 1, aqui está o cilindro 2. Vamos colocar 150 litros ali. Olha como que fica no cilindro 1. Olha como que fica no cilindro 2. Logo, no cilindro 2 a altura é maior, portanto a pressão ali vai ser maior. E nós queremos escolher o cilindro aonde vai ter a menor pressão. Correto? Sabemos que a densidade do óleo é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Qual será a menor pressão possível no fundo? Adote nos cálculos o valor para gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e π igual a 3. Bem, sabemos que pressão é densidade do líquido vezes gravidade vezes altura. Olha, a densidade do óleo foi dado, 8 gramas por centímetro cúbico, não está no SI. Vamos multiplicar por 1000 então, teremos 8.000 quilogramas por metro cúbico. A gravidade nos foi dada, está faltando essa altura, né? Como é que vamos calcular essa altura? Lembremos que volume é igual a área vezes a altura do cilindro. Bem, nós temos então que volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Bem, o π é para usar 3. O raio vai ser 0,3 metros. E essa altura? Podemos jogar ali o valor do volume, 150 litros. Mas esse litro não está no SI. Você lembra? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então 150 litros é igual a 0,150 metros cúbicos. Uma regrinha de 3. Substituindo esses valores, encontraremos na fórmula do volume uma altura igual a 0,555555555 até o infinito. É uma dízima periódica. Substituindo isso na fórmula da pressão, lembre-se de fazer o devido arredondamento, encontramos que a pressão no fundo do cilindro 1 será de 4.444 pascal. Quanto? 4? Pressão total. Veja, em recipientes abertos devemos considerar também a pressão atmosférica, que é de 10 a quinta pascal. Note, então, que a pressão no ponto X é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido. E pressão hidrostática do líquido é densidade, gravidade, vezes a altura X. Como a altura X é igual à altura Y, então a pressão em X é igual à pressão em Y. Todos os pontos numa mesma profundidade estarão sujeitos à mesma pressão. É por isso, queridos, que por mais que você incline o copo, a superfície da água estará sempre na horizontal.
Porque todos os pontos ali estarão sujeitos à mesma pressão, a pressão atmosférica. Um brinde a essa descoberta. Vamos exercitar? Um exemplo de vasos comunicantes. No tubo em U esquematizado, os líquidos 1, 2, 3 estão em equilíbrio. Calcule o desnível X do líquido 2. Dados: densidade 1 igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Densidade 2 igual a 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade do líquido 3, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Primeiro, escolha 2 pontos que estejam à mesma altura. Porque você sabe que se os pontos estão à mesma altura, é porque a pressão em A é igual à pressão em B. Qual é a pressão que está agindo em A? A pressão atmosférica, note que o tubo está aberto do lado do A, e a pressão hidrostática do líquido 1. E do lado B, a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido 2 mais a pressão hidrostática do líquido 3. Pressão atmosférica se cancela, porque os dois lados estão abertos. Nem sempre isso acontece, fiquemos espertos. Temos então que a pressão hidrostática do líquido 1 é igual à pressão hidrostática do líquido 2 mais do líquido 3. O que é pressão hidrostática? Densidade, gravidade vezes altura. Então, densidade 1, gravidade vezes altura 1 é igual a densidade 2, gravidade vezes altura 2, mais a densidade do líquido 3, gravidade vezes altura 3. Poxa, quanta gravidade! Aparece em todos os termos, corta ela! Ficamos apenas com densidade 1 vezes altura 1, que é igual a densidade do líquido 2 vezes altura 2, mais densidade do líquido 3 vezes altura 3. Todos os valores estão em CGS, então não há necessidade de substituir os valores destas grandezas. E ao fazermos essa conta, encontraremos 7 centímetros. Isso aí, 7. Número cabalístico, é a união dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. 4 trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 7 é sagrado. Você já viu quantas vezes aparece no universo? E o teorema de Arquimedes? Aquele maluco que saiu gritando: descobri, descobri, descobri. Pois é. Você já notou que todo corpo imerso num fluido sofre uma força vertical para cima, denominado empuxo? Então considere uma vasilha com líquido. Quando nós jogamos ali um objeto, o nível do líquido sobe. Quais são as forças que estão agindo nesse objeto? Lembrando que o volume de líquido que sobe é igual ao volume submerso do corpo. Temos o peso e temos o empuxo, a força que o líquido faz para expulsar esse corpo estranho do seu interior, ok? Esse empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Sabemos que peso do líquido é massa do líquido vezes gravidade. Massa do líquido é densidade do líquido vezes o volume. Então, empuxo é a densidade do líquido, o volume submerso do corpo vezes a gravidade. Gente, caiu um gordinho e um magrinho numa piscina. Quem tem mais chance de afundar? Pense. Como que uma pessoa afunda mais rápido? Se ela estiver com os 2 braços dentro d'água ou se estiver com os braços para fora d'água? Pense um pouco. Por que o navio, que é feito do mesmo material que o prego, não afunda e o prego afunda? Pense. Pensar faz bem. É o que nos diferencia dos animais. Vamos ser humanos? Vamos exercitar? Uma lata cúbica de massa 600 gramas e aresta 10 centímetros flutua verticalmente na água. A massa específica 1 grama centímetro cúbico.
é a massa específica da água, contida em um tanque. O número máximo de bolinhas de chumbo de massa, 45 gramas cada, que podemos colocar no interior da lata sem que ela funde. Aqui está a água, aqui está a lata e queremos encher isso daí de bolinha. Não encher. Quantas bolinhas de 45 gramas dá para colocar aí sem que a lata funde? Bem, que forças que estão agindo? O peso da lata, puxando a lata para baixo, o peso das N bolinhas. E é claro, a água tentando expulsar tudo isso. É o empuxo. Como está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso da lata mais o peso das N bolinhas. Não sei quantas bolinhas tem ali. Vamos substituir os valores. Empuxo, densidade do líquido, volume da lata, está totalmente submerso, está no nível, vezes a gravidade, que é igual peso da lata, massa da lata vezes a gravidade, mais N bolinhas, massa da bolinhas vezes a gravidade. Novamente, tem gravidade em todos os termos, sumiu. Ficamos apenas com a densidade do líquido vezes o volume da lata, igual a massa da lata, mais N vezes a massa das bolinhas. Bem, densidade do líquido, 1 gramas por centímetro cúbico. Volume da lata, nós sabemos que é 10 centímetros cúbico. A lata é um cubo, né? 10 vezes 10 vezes 10. 10 ao cubo. A massa da lata, 600 gramas. E a massa de cada bolinha, 45 gramas. Está tudo no CGS, tudo na mesma unidade. Basta substituir esses valores e encontramos 8,9. Mas como colocar 0,9 bolinhas ali? É impossível. Então o número máximo de bolinhas que podemos colocar nesta lata será de 8, para que a lata não afunde. Vamos fazer mais um exercício. Um bloco maciço de ferro de densidade 8 gramas por centímetro cúbico com 80 quilogramas. Vimos, já misturou as unidades, né? Os sistemas de unidades. Teremos que fazer conversões. Encontra-se no fundo de uma piscina com água de densidade 1 gramas por centímetro cúbico e profundidade 3 metros. Amarrando-se a esse bloco um fio ideal e puxando esse fio de fora da água, leva-se o bloco à superfície com aceleração constante de meio metro por segundo ao quadrado. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo. A força aplicada a esse fio tem intensidade de piscina, bloquinho, o peso do bloquinho, um fio para puxar o bloquinho, a água tentando expulsar o bloquinho de dentro da piscina, é o empuxo. Se a gente puxar essa corda, temos a tração e o bloquinho sobe com uma aceleração constante. Sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante aí? Tração mais empuxo, os dois estão para cima, menos o vetor que está para o outro lado, o peso, é igual massa vezes aceleração. Quem é tração? Massa vezes aceleração, mais o peso, menos o empuxo. Substituindo, abrindo um pouquinho mais a fórmula, sabemos que peso é massa vezes gravidade. Sabemos ainda que empuxo é densidade do líquido, volume do corpo submerso vezes a gravidade. Bem, temos a densidade do corpo, temos a massa do corpo, temos a densidade da água, temos a aceleração e temos a gravidade. Vamos substituir? Massa 80, aceleração meio. A massa 80, a gravidade 10. Densidade do líquido, lembre, temos que passar para o SI. 1000, volume do corpo submerso, gravidade 10. Não temos o volume do corpo, o volume submerso. Mas sabemos que a densidade do corpo é massa dividido por volume. A densidade é 8.000, não é isso? 8 vezes 1000, para transformar o grama por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Igual a 80, que é a massa do corpo, dividido pelo volume dele. Encontramos 0,01 metros cúbicos.
Substituindo esses valores, achamos qual deve ser a tração no fio para que isso ocorra como queremos. 740 Newton. Capite? Espero que vocês tenham entendido. Apesar do barulho do trator, apesar da algazarra dessa gente bonita à minha volta, eureka! Eu descobri que só a verdade liberta. Mergulhe nessa ideia. Vá atrás da verdade. Ok? Você gostou? Você aprendeu? Compartilha com os outros. Deixa outras pessoas aprenderem também. Dá um like aí, se inscreva. Vou ficar muito feliz com a sua presença. Beijão no seu coração.